capítulo 1, verso de número 8, a Bíblia diz assim: mas recebereis a virtude, outra tradução diz, poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Fica claro que nós precisamos receber poder, virtude de Deus, para nos tornarmos testemunhas eficientes daquilo que Ele é capaz de fazer na minha vida. Na força natural, humana, ninguém consegue manter uma qualidade de vida tão alta como a que a Bíblia nos propõe. Por isso eu quero hoje declarar que todo mundo vai sair daqui consciente de que precisa desse poder diariamente, para poder falar, para poder viver, para poder honrar os princípios da palavra de Deus. Mais do que nunca, o mundo está precisando enxergar uma igreja honesta, uma igreja verdadeira, uma igreja que de fato busque o Senhor pela causa justa, não porque quer apenas um carro novo, uma casa nova, uma cura no dedão do pé, um milagre aqui, outro ali. Nós precisamos buscar o Senhor por uma causa justa, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Posso ouvir seu amém? Ore a Deus. Espírito Santo, mais uma vez nós recorremos ao Teu poder na noite de hoje. Pedimos que Tu uses o Teu servo como a língua de um bom pregador, como a pena de um habilidoso escritor. Que a Tua palavra chegue profundamente aos nossos corações e possam produzir a 100 por 1. Que o Teu nome seja exaltado, que cada um possa perceber a importância que o Senhor tem em nossas vidas, não apenas nos dando aquilo que nós desejamos, mas fazendo de nós pessoas melhores a cada dia. Por isso nós estamos na Tua casa, na Tua presença, convencidos de que não há outro Deus além de Ti. Manifesta o Teu poder, se meta na nossa vida de dia e de noite e edifica em nós uma pessoa melhor e melhor, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre características de um verdadeiro salvo. Às vezes nós confundimos o fato de vir à igreja e achar que vir à igreja é um atestado de um dia chegar ao céu, significa que nós estamos aliançados com Deus. Mas ser um crente verdadeiro, original, ter algumas características plausíveis que nos fazem nos encontrar com essa realidade, é além de vir à igreja, além de usar uma indumentária, um terno, uma gravata, uma Bíblia grande debaixo do braço, vai muito além disso. E hoje eu quero falar de uma pessoa religiosa ou amiga do Evangelho, que necessariamente não é uma pessoa salva. A Bíblia diz, irmãos, que existem dois grupos de pessoas desse mundo: aquelas que estão salvas e aquelas que ainda serão ou não salvas. E é engraçado que ninguém nasce salvo, nem um filho de pastor, um crente de uma família minimamente evangélica, significa que a pessoa está nascendo salva. Ela precisa aceitar Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, para que o plano da redenção comece a ser aplicado dentro dele, e então ele comece a experimentar as boas novas do Evangelho. Muitas pessoas que hoje nós escutamos na televisão, na mídia escrita, televisiva, a gente vê alguns clichês sendo ditos de boca para fora. Está amarrado, oi amado, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Isso não significa necessariamente que essa pessoa passou a ingressar no reino de Deus efetivamente.
A salvação, ela é um ato, é uma experiência que só o Espírito Santo produz dentro de uma pessoa, gerando arrependimento de tudo aquilo que é negativo, é ruim, que ela cometeu ao longo da sua vida. Não é só um convencimento, a igreja dos crentes parece ser boa, é mais do que isso. Você precisa sentir dentro de você que aquilo que você fazia anteriormente, você não pode mais fazer. Precisa haver esse convencimento de que quando você fala um palavrão, fala algo fora do contexto bíblico, aquilo pesa no seu coração, aquilo te incomoda, aquilo traz desconforto, e isso é um sinal de que nós nascemos de novo. A Bíblia também diz em Romanos que nós temos, irmãos, por parte do Espírito Santo, um convencimento de que nós nascemos de novo, somos filhos de Deus. O fato de cantar músicas, saber de cor alguns textos bíblicos, praticar algumas liturgias, levantar mãos, vir à frente, todos os domingos estar aqui, não significa que uma pessoa foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, pela graça de Deus, ou seja, você não precisa comprar, é um favor imerecido da parte dele a todo ser humano. Pela graça de Deus sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. A salvação, quando você a tem, ela precisa ser desenvolvida diariamente, assim como a comunicação, assim como o seu intelecto. A salvação, ela precisa ser aprimorada, e aprimorada na maneira em que nós aplicamos a palavra de Deus às nossas vidas. Você pode pegar centenas e centenas de pessoas que hoje se dizem evangélicas, simplesmente porque frequentam um culto. Frequentar um culto não garante ninguém a entrada ao céu. E aí, nós precisamos entender algumas verdades. Eu acho muito interessante, queridos, que às vezes nós almejamos uma série de coisas, e muitas coisas são legítimas, são corretas, como por exemplo, todos nós almejamos ter uma boa família, todos nós almejamos ter um bom recurso financeiro, todos nós desejamos muito ter uma excelente saúde, uma excelente família, todos nós queremos o melhor dessa terra. Tudo isso é lícito, porque a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Porém, nós encontramos um grupo extremamente reduzido de pessoas que de fato querem crescer espiritualmente, querem de fato ouvir a voz de Deus para cada detalhe da sua vida. Há pessoas hoje, irmãos, que não consultam mais a Deus, estão mais consultando profetas 0800 para poder ouvir a voz de Deus acerca de uma coisa que ela não conseguiu ouvir naturalmente aos pés do Senhor. Quantas pessoas desejam de fato buscar uma vida plena em Deus, estão trabalhando arduamente por isso. Eu consigo ver e também não considero errado, desde que o outro lado não seja descartado. Por exemplo, pessoas que estão à procura de um serviço público, estudam 10, 12, 14 horas a fio por isso. Nada contra, mas esse tipo de conduta, com esse tempo gasto em torno disso, as pessoas perdem o tempo primordial para poder dar as suas primícias a Deus. Querido, eu conheço um Deus que só Ele abre portas e fecha portas. Só Deus abre e só Deus fecha. Não inverta os valores das coisas. Não é a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua dedicação que vai lhe dar a aprovação.
porque se você é filho dele, existe um propósito debaixo do céu que terá que ser cumprido, custe o que custar. Eu sou de uma geração que acredita na onipotência de Deus, que Ele tem propósitos específicos, chova ou faça sol. O que Deus queria ontem, Ele vai querer hoje e vai querer amanhã, porque Ele é Deus. Deus não mudou. Não esqueçam isso. Não troque o Senhor por outros deuses. Não se curve diante de Mamon, porque Mamon pode te dar uma calça atual, uma calça da Diesel, da Hugo Boss. Não se curve diante de Mamon, porque hoje ele dá com uma mão e tira com a outra. Mas se curve diante daquele que pode todas as coisas, aquele que um dia empenhou o seu amor, a sua própria vida para lhe garantir sucesso, não só aqui, mas lá em cima também. Precisamos deixar de ser uma nação puramente consumista, ser atraído por essas coisas e esquecer que o Deus de todas as coisas deseja simplesmente ser amado e adorado, onde você precisa se prostrar diante dele, dizendo: Senhor, de fato, eu quero plenitude do teu Espírito. A Bíblia diz que a sabedoria, ela vale mais do que o ouro e a prata. Se você sabe que a sabedoria vale mais do que o ouro e a prata, por que então nós não estamos buscando sabedoria? Porque um homem que resolveu usar a sabedoria que Deus deu, Deus disse: escolha o que você quiser. Escolha o que você quiser. Irmão, tudo que eu e você muitas vezes temos procurado é efêmero e passa. Apenas os mandamentos de Deus jamais passarão. Isso aqui está ficando para sempre cravado no meu e no seu coração. Hoje eu quero te desafiar a ser uma pessoa salva em Cristo Jesus de maneira madura, de maneira completa. E a primeira coisa que você precisa ter é convicção de que você foi salvo. Você precisa ter essa certeza. Eu fui salvo. Você não pode ser abalado por qualquer outra religião. Chegar aqui nada contra o catolicismo ou o espiritismo ou o bandista. Uma dessas pessoas chegar para você e começar a florear o que existe lá de bom, de maravilhoso, e você se encantar e o seu coração tremer por aquelas coisas. Um dia, uma pessoa da igreja voltou para a religião anterior, onde adorava deuses que tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala. No aperto, você recorre a quem? A novena ou seus joelhos dobrados no seu quarto, a porta fechada? Nós temos convicção e certeza de que somos salvos, de que não há outro Deus além daquele que um dia se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. O Buda tem uma certa porcentagem ainda em relação a Jesus, ou qualquer outro santo que o Brasil possui, ainda tem uma certa relevância dentro de você, quando você está acuado por um problema ou uma circunstância adversa. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando o povo de Israel fora tirado do Egito, onde eles trabalhavam maciçamente, horas a fio, sendo escravizados, apanhavam todos os dias com cota para poder cumprir. Quando eles se viram diante do Mar Vermelho, sem possibilidade alguma de atravessá-lo, como Deus disse que iria acontecer, eles se lembraram do Egito. E eu me lembro sempre de uma palavra do pastor Silas Malafaia, que ele dizia em relação aos crentes: o problema não é sair do Egito, queridos, o problema é tirar o Egito de dentro de nós, é lembrar do que o mundo pode oferecer. Ah, mas no mundo eu tinha esses amigos, eles ligavam para mim, mas no mundo eu comia isso, no mundo eu tinha esses favores financeiros. Mas no mundo você não tinha certeza para onde ia. Será que nós temos certeza
de que somos salvos, de que isso é tudo na minha vida. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito que você está salvo. Ele está dizendo: ei, apesar de tudo, você é salvo. Quem crê, dê uma salva de palmas a Ele. Nós precisamos viver em uma geração de pessoas salvas, que contamine esse mundo, que mostre valores do Evangelho, das boas novas, que é melhor do que trair, é melhor do que adulterar, é melhor do que fumar, é melhor do que beber. Nós precisamos mostrar que nós não dependemos dessas coisas, porque nós estamos livres de todo esse jugo de escravidão. Eles precisam entender, irmãos, que para ser feliz, você não precisa ter 2 mulheres, que para ser feliz, você não precisa fumar crack, maconha, cigarro, ser viciado em Coca-Cola, que para ser feliz, você precisa ter, de fato, um compromisso genuíno e verdadeiro com Deus. Porque eu conheço pessoas ricas. Agora mesmo eu conheci uma pessoa no Rio de Janeiro que está vendendo uma das suas propriedades, 7 milhões de reais, uma das suas propriedades, e dizendo a nós: eu preciso de Deus, eu quero que vocês orem por mim, porque a minha vida está acabada. Ou seja, o que todo mundo anda lutando e buscando, achando que é a solução da sua vida, porque vai comprar um colchão melhor, vai comer um pedaço de carne melhor, mais caro. Queridos, a felicidade nunca esteve nessas coisas. O apóstolo Paulo diz: uns se dizem ricos não tendo nada, outros se dizem pobres tendo tudo. Está falando. Segunda coisa, para aquele que é um verdadeiro salvo, ele precisa ser conhecedor da palavra de Deus. Irmãos, chegou uma época que você não pode mais se tornar um menino do Evangelho, apenas aquele que canta algumas coisas aqui, porque a letra está exposta. Você precisa se tornar alguém que a palavra possa fluir de dentro de você, como uma esponja bateu, sai água. Alguém que está cheio de Deus, alguém que tem a resposta para cada coisa que te perguntam. Nós precisamos ser uma geração que conheça profundamente o autor da vida por meio da sua palavra. A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, que nós precisamos nos tornar como obreiros bem aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. Chegou dessa coisa meia boca, desse tipo de coisa, mas será que Deus quer? Irmãos, Deus quer o melhor da terra para você. Pastor, será que é da vontade? Irmãos, você não pode chegar: Senhor, eu quero orar. Se for, não tem esse tipo de oração na Bíblia. Você precisa conhecer o que está destinado a você. Por todo esse período, Senhor, eu tenho convicção de que o Senhor quer que eu seja curado plenamente agora. Eu estou decidido. A palavra de Deus diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pastor, e não foi completamente ainda, por quê? Irmão, eu não sei, mas continuo crendo. Eu estou curado em nome de Jesus. Na minha oração não entra se o Senhor quiser. Na minha oração entra: tu podes e eu estou curado em nome de Jesus. O poder da palavra. O Senhor chega diante do profeta no meio de um vale de ossos sequíssimos e pergunta a ele: acaso esses ossos poderão reviver? 99% das pessoas iriam dizer a ele: Senhor, está tudo morto, acabado, não tem solução. Mas sabe qual foi a resposta do profeta? Senhor, tu sabes. E Deus disse: então profetiza. Tem coragem de profetizar sobre a situação que você está vivendo hoje e quer ver melhorada? Deus disse ao profeta: eu sei, então profetiza. Ao invés de murmurar, profetiza. Em dezembro, das poucas vezes que eu vim em dezembro, eu falei: Senhor,
estou precisando de um recurso. Só o Senhor pode me dar isso. Eu cheguei à igreja à noite e eu estou vendo um irmão perto de mim. Oi, pastor, oi. E eu estou indo, e ele me seguindo. Oi, pastor. Falei, oi, meu irmão, quer falar comigo? Quero te dar um abraço. Me deu um abraço. Falei, podemos entrar no gabinete? Eu falei, claro. Falou, pastor, eu tenho uma lembrancinha de final de ano. Falei, ô irmão, como eu gosto de lembrancinha. Aí ele pegou no bolso uma lembrancinha, tirou do bolso e disse, pastor, isso é para suas férias. Eu falei, eu posso abrir agora? Ele falou, pode. A hora que eu olhei, eu não acreditei. Fiz igual o Tomé, me belisca, irmão. Falei, como foi isso? Não, não é você não. Pastor Dodô me beliscando aqui. Eu falei, Senhor, irmãos, a gente está vivendo um tempo que Deus quer encontrar pessoas que de fato creem que Ele pode todas as coisas. Se você crê nesse Deus que pode todas as coisas, fique de pé um momentinho no seu lugar. E eu quero que hoje você receba a minha palavra como uma palavra do Senhor. Profetiza sobre as áreas que você quer ver mudada na sua vida. Profetiza sobre as áreas que você quer ver transformada na sua vida, na sua casa, no seu emprego. Profetiza, abre bem a tua boca e declara a palavra de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Profetiza, não espere por outros. Profetiza, você tem a palavra de autoridade na sua boca. Declare a palavra dele agora. Profetiza. Eu quero ouvir que você esteja profetizando agora. Irmão, lá em casa, quando chega esses momentos da gente profetizar, eu esqueço que eu moro em apartamento, a gente fala alto, a gente declara, Satanás, você perdeu. Igual lá no Rio de Janeiro, quando uma pessoa é assaltada, eles já chegam dizendo, perdeu, padrinho, perdeu. Falei, perdeu não, ganhei. Hoje você não perdeu, hoje você ganhou. Profetiza! Ó filho do homem, aquilo que você quer ver transformado na sua vida, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Espírito Santo, hoje nós pedimos uma unção de realização, uma unção de milagre sobre a Igreja Batista Filadélfia Taguatinga. Hoje nós abrimos a nossa boca para declarar a tua palavra. Vai viver, vai ser transformado, vai melhorar. Todo mal saia, o que não procede da parte de Deus, nós expulsamos em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade caia por terra no poder que é no nome de Jesus. Nós profetizamos paz, sai toda depressão, sai todo problema psiquiátrico, em nome de Jesus. Nós declaramos, ouça a voz do Senhor agora e venha o teu milagre sobre o teu povo e a tua igreja agora, em nome de Jesus. Pode tomar seu assento. Quem de fato foi salvo, precisa saber manejar muito bem essa palavra. Não pode apenas deixá-la aberta no Salmo de número 91. Você precisa saber os dispositivos que Deus deixou para você se beneficiar de cada um deles. Existe uma promessa específica para a sua necessidade. Existe um cuidado de Deus que Ele preparou só para você, esperando que você o reivindique. O testamento só tem valor quando o seu testador morre. Graças a Deus o nosso testador morreu, mas mais ainda o nosso testador ressuscitou para poder validar as suas promessas. Queridos, nós estamos entrando num ano onde diz que o ano de 2017 será pior do que o 2016. Mas nós estamos aqui para contrariar essas palavras. Será o melhor ano das nossas vidas, porque o Senhor assim o disse. Nessas férias eu estava ouvindo William Bonner dando o diagnóstico da situação financeira do país, e ninguém é doido de dizer, não é verdade. Mas eu disse, Senhor,
vá além desses prognósticos das nossas vidas. Vá além. Enquanto o mundo inteiro dependia do alimento do Egito, o Senhor usou um homem para ser instrumento, para distribuir alimento ao mundo inteiro. Eu quero declarar, seja o José da sua família, seja o José da sua casa. Por isso, comece a poupar, comece a ver o que Deus é capaz de fazer com um pouco que você tem nas mãos. Pelo menos um pouquinho. A viúva, quando o profeta chegou lá, o que é que você tem? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Talvez você esteja dizendo, eu não tenho nada, mas talvez você tenha um pouquinho de azeite. E esse azeite pode ser multiplicado a 100 por 1, e a sua provisão virá através disso. Terceiro e último, quando alguém de fato é salvo, ele se torna uma pessoa frutífera, diga frutífera. Alguém que manifesta o fruto do Espírito, alguém que atinge eficazmente o propósito de Deus. Irmãos, eu não consigo entender como pessoas que estão dizendo que o Espírito Santo habita nelas e elas não são produtivas ao ponto de nunca ter ganho ninguém para Jesus, nunca ter falado do amor de Deus, nunca ter imposto as mãos sobre uma outra pessoa. Pastor, eu tenho vergonha. Eu também, irmãos, talvez eu seja a pessoa mais tímida de todo mundo. Se você me conhece, você vai saber que eu sou extremamente tímido, muito ao extremo. Dificilmente eu vou conversar com quem eu não conheço. Eu terei toda a liberdade para conversar. Tem gente que, não, o senhor é dado, o senhor nunca foi tímido. Eu sou extremamente tímido. Quando, há muitos anos atrás, quando eu li o texto que nós lemos hoje, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu, Ele me capacitou para poder pregar, anunciar o ano aceitável do Senhor. O medo que é humano sai para dar lugar ao poder do Espírito Santo na minha vida. Gil, quando você dança lá, você pensa em dançar, fica com um friozinho na barriga, tem medo de errar algum passo? Hoje mais não. Antes de subir, fica apreensiva. Todos nós ficamos, mas quando o Espírito Santo se apodera de nós, irmãos, a história é outra. O que você precisa é se permitir que o Espírito de Deus se apodere da sua vida. É isso que o ser humano, que os crentes precisam permitir, que o Espírito Santo possua você. Você pensa que Sansão era a Coca-Cola do deserto? Sansão só foi o que foi, irmãos, porque o Espírito do Senhor se apoderou dele naquela hora, gerou uma força sobre-humana na vida daquele homem, e ele pôde se tornar um prodígio no final de sua vida, porque o Espírito de Deus se apoderou dele, deu-lhe coragem, deu-lhe força para que ele pudesse fazer todas aquelas coisas. A minha filha, ai pai, eu não tenho coragem, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Outro dia ela estava pregando na igreja do Silas Malafaia, filho do pastor Silas no Rio de Janeiro. Pai, eu estou com medo, ore por mim. Eu disse para ela, minha filha, pelo telefone, que ela já estava lá, lembre-se de uma coisa, você nasceu para isso. O Espírito de Deus vai falar através de você. Eu e você não somos nada, mas o Senhor em nós pode todas as coisas. E ela pregou, quando acabou de pregar, as irmãs, que menina é essa? Menina, que coragem, que autoridade. E ela disse, o Espírito Santo se apodera de mim todas as vezes que eu vou falar. Eu quero profetizar, o Espírito de Deus vai
pairar sobre você, vai se apoderar da sua vida. Você não terá mais vergonha, mais medo. Ele vai falar através da sua vida. Por isso o salmista diz: abre bem a tua boca, e não é você que vai encher, quem vai encher é Ele. Abre bem a tua boca e encherei. Irmãos, você me vê hoje pregando, às vezes cantando, tirando uma palhinha aqui com os meninos, desafinando aqui com eles, atrapalhando eles aqui. Mas eu venho de uma família que a primeira vez que eu fui pregar, a minha irmã chegou para mim: me avise quando você for pregar. Eu falei: para quê? Você vai chegar cedo? Não vou lá, porque você vai derrubar o microfone, você vai dizer tudo errado e eu não vou pagar esse mico. Quando eu assumi a primeira vez a palavra num domingo de noite na Filadélfia do Guará, numa igreja enorme que tinha em média 50 decisões por cada domingo, eu falei: Senhor, hoje acaba tudo, hoje eu vou ter que sair pela porta dos fundos correndo. Eu preguei 11 minutos sobre a amizade do Senhor, 11 minutos. Eu tinha orado a semana inteira, eu falei: Senhor, sou nada, meu Deus, eu não prego nada, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. 11 minutos falando: olha, Jesus é seu amigo e você é amigo dele. Tudo vai dar certo se você andar com ele, porque ele te ama. 11 minutos nessa embromação. Qualquer pastor que fosse pregar na igreja, meu sogro sempre fazia uma conclusão maravilhosa. Vocês lembram que o pregador disse em tal ponto, isso e isso. Nesse dia, como a mensagem estava meio sem pé, sem cabeça, meu sogro não pôde falar nada. Ele falou: irmãos, eu quero partir direto para o apelo. Eu falei: acabou mesmo, Senhor, o Senhor não me chamou para esse negócio, não é possível. Aí ele perguntou: quem quer aceitar Jesus? Daqui a pouco, 5, 10, 15, 20, 30, 33 pessoas. Aí eu estava de cabeça baixa, a hora que ele falou 33ª, eu levantei a cabeça, igual um calango. Eu levantei, eu falei: opa, o negócio aqui está ficando bom para o meu lado. Quando eu desci, aquelas irmãs, igual aqui da igreja, aquelas senhoras de oração, todas vieram me abraçar: meu filho, você já é um pastor, que maravilha, como Deus te usou. Eu falei: foi mesmo? Foi, você é um pastor, Deus te chamou. Eu falei: tá bom, eu sou mesmo. E dali em diante, todas as vezes que eu acabava de pregar, a minha sogra dizia: essa mensagem tinha que ser pregada num estádio. Nesse período que eu estava fora, Daniel pregou uma mensagem à noite aqui, e no outro dia nós almoçamos juntos. Falei: dona Laura, como Daniel pregou ontem? Aquela mensagem tinha que estar na televisão. Queridos, você está com medo de que, quando é o Espírito Santo quem faz em mim e em você tudo o que Ele deseja? Tudo. Eu sei que a gente aprendeu uma oração com a missionária Silvana. Antes de subir para pregar, ela sempre diz: Senhor, me dê a tua simpatia, faça com que as pessoas gostem de mim. E a gente está fazendo essa oração em todo lugar. A gente foi pregar nos Estados Unidos agora em novembro. E aí eu falei: Senhor, isso aqui é a terra estranha, me dê simpatia diante de cada pessoa que a gente chegar. Na hora de alugar um carro, a gente tinha alugado um carro pequeno, cheio de mala. O cara olhou para mim e falou: você vai colocar essas malas nesse carro pequeno? Eu falei: vou tentar. Falei: fique tranquilo, eu vou fazer um upgrade para você, e você não vai precisar pagar nada mais. Eu falei: free? Ele: completamente. Olhei para minha esposa, pegamos a chave, entramos no carro, e o que a gente fez? Glória a Deus, aleluia. O Senhor é Deus também na América. O Senhor também fala inglês, irmão. E chega lá, o cara olha para nós, vê a simpatia de Jesus e as portas se abrem. De férias agora, uma empregada no lugar que a gente estava, olhou para nós: vocês são o quê? A gente é pastor.
eu quero aceitar Jesus. Eu falei, então é agora, nesse minuto. Aí na hora entrou minha esposa, minha sogra, faça a oração de salvação. Já pegou ela, ela fez. Irmão, foi uma bênção no período. Queria fazer tudo que podia e que não podia para agradar a gente. O que eu quero dizer com isso? O Espírito Santo, ele vai fazer coisas por você inimagináveis. Coisas que humanamente você não teria, mas passa a ter por causa dele. Agora, isso aqui é só a pontinha do iceberg do que vai acontecer semana que vem, com uma preleção só sobre o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Ele é o regente da igreja. É Ele que está fazendo todas essas coisas aqui. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui dizendo, Senhor, Tu és o meu Deus, não há outro além de Ti. Tudo que eu sou, eu devo a Ele. 100% eu devo a esse Deus. Eu devo a esse Deus. Os meus filhos, eu digo, eu não sou merecedor. Senhor, obrigado, porque usaste de misericórdia comigo. Feche os seus olhos. Eu sei quem é o Espírito Santo, queridos. E eu sei que Ele vai além dos meus limites. Eu sei que Ele faz coisas que nós não merecemos. Eu sei que Ele atrai pessoas. Eu sei que Ele atrai bondade dos outros para nós. Eu sei que Ele faz coisas que nós nunca imaginamos fazer. É uma coragem que você, depois de ter feito, como eu fiz isso, na força e no poder dEle. Por isso o Senhor diz, eu vou derramar sobre cada carne, sobre cada pessoa, o poder do meu Espírito, para que vocês consigam fazer coisas que vocês nunca imaginaram fazer, nunca imaginaram dizer. É por causa dEle que todas essas coisas acontecem. Não é um cantor que tem uma voz bonita, é a unção por trás da voz dEle, que traz calma, que traz alegria, que traz júbilo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você faremos sempre menção do nome do Senhor. É Ele, irmãos, não esqueça, é Ele, é Ele. Existe, cadê o Ed? Negão, você sabe aquela? Então manda. Essa música tem sido rema nesse mês de janeiro para mim. Mandaram esse vídeo, eu ouvi e de fato era isso que eu quero dizer todos os dias a Deus. Se Deus abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele é Deus também. Esse é o Deus que nós servimos. Feche os seus olhos para você entender a profundidade dessa letra. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Aleluia. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Isso é para você hoje. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Fique de pé no seu lugar, vamos adorá-lo. Que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor.
fizer. Ele é Deus se não fizer. Ele é Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Oh Deus, Deus, continua sendo Deus, continua sendo Deus, continua sendo Deus. Quantos nessa noite, sem a emoção da música? Quantos nessa noite têm a certeza da sua salvação? Espírito Santo. Às vezes, quando somos convidados a confiar em Deus, a nossa mente começa a perturbar porque não vemos ou sentimos determinadas coisas. Quando fazemos uma oração como essa que o pastor fez conosco aqui, oramos e oramos, oramos e oramos, apenas oramos. Na hora, a telha não cai, a luz não pisca, o irmão do lado não treme. Não precisam de movimentos humanos quando Deus, o único Deus poderoso, está no céu ouvindo a nossa oração. Quem pode dizer amém a essa palavra? Veja a palavra dessa noite. Características de salvos: certeza da salvação, conhecedores da palavra e pessoas frutíferas. Vamos dizer juntos, igreja? Diga: certeza da salvação, conhecedores da palavra e pessoas frutíferas. Quem pode adorar ao Senhor pelo que Ele é na tua vida? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Diga mais uma vez. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Pois haja o que houver, sempre será Deus. Vocês lembram da palavra do apóstolo Paulo, igreja?
Regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, igreja, regozijai-vos no Senhor. O que é isso, pastor? Está satisfeito com Deus. Enquanto meu marido pregava, eu falei para minha mãe: mãe, pensa na alegria de Deus, de ver uma pessoa entrando aqui, queridos, sem aquela intenção. O que o senhor vai me dar hoje? E aí? E aí, vai fazer o que hoje por mim? Quantos reais o senhor vai me dar nesse culto hoje? Já pensou a alegria de Deus quando você dobra o joelho e aí Ele já fica ali escutando a sua oração e você não diz: ó Deus, eu estou aqui porque eu estou cheio de problema, eu estou aqui porque a minha conta está devedora. Irmão, pensa na alegria do Espírito Santo, hein, Rogério? Hein, Larissa? Quando a gente dobra o joelho e diz assim: eu te adoro pelo que o Senhor é. Eu não estou aqui para pedir nada, só para sentir tua alegria em mim. Haja o que houver, sempre será Deus. Você acredita que a mãe do Davi, a Michele, que está na UTI agora ao lado do seu filho entre a vida e a morte, pode adorar? Você acredita nisso, irmão? Ela pode adorar, porque se ele viver ou se ele morrer, Deus vai continuar sendo Deus. Irmão, está chegando um tempo de um evangelho verdadeiro em nossas vidas. É chegado o tempo do derramamento do Espírito. Quem recebe essa palavra? Igreja, recebam poder, porque hoje desce sobre vós o Espírito de Deus. Eu não quero que você espere até domingo que vem. Eu quero que você receba poder de Deus agora. Recebe poder, igreja, para viver o evangelho genuíno do Senhor. Olha para mim. Deus vai te dar poder para abraçar os outros com amor. Deus vai te dar poder para colocar a mão sobre o enfermo e dizer: ser curado em nome de Jesus. Deus vai te dar poder para dizer para aquele ofensor que tem te machucado dia e noite: eu te perdoo em nome de Jesus. Deus vai te dar poder, meu irmão, que mesmo quando você entrar num lugar onde tenham muitas trevas, a tua luz resplandeça. Nós saímos de férias e locamos um lugar para nos hospedarmos. Eu não vi nas fotos. Logo eu, pastor Laudijane, com a pastora Laurinha do lado. Eu aluguei uma casa cheia de ídolos. Tinha tudo que era ídolo lá. Tinha olho grande, aquele olho azul assim que eu não sei nem significa aquilo. Tinha símbolo de nova era. Tinha São Francisco de Assis. Meu irmão, quando eu entrei pela sala assim, só os barrocão lá. Aí na hora que me dá assim: meu Deus, agora vai ser guerra. Aí o Senhor disse: cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? Cadê a luz? 9 salvos, porque até Levi eu já creio na salvação dele. 9 salvos, minha filha. Não vai ter demônio que fique nesse lugar. Teve uma madrugada que quando eu acordei, eu vi, como eu estou te vendo aqui, um guardião do lado do meu marido. Era um anjo do Senhor. Ele estava lá de pé, do lado do queixo assim. Eu falei: meu Deus. Madrugadas de unção, de alegria, umas férias maravilhosas, não pegamos nenhuma gripe, nada, só a bênção de Deus, os demônios tudo amarrado e a luz do Senhor resplandecendo naquele lugar. No primeiro dia de férias, a secretária aceita Jesus. Aí quando eu vi o anjo do lado do queixo, eu disse: é que nem esse aí, tem que ter muito mais aqui. Mas ele ficava postado do lado do meu marido. Fiquei impressionada. Eu abri e fechava meu olho para ver se ele ia sumir. Ele não sumia não, ele estava lá. Eu não vi nenhum bicho mau, mas eu vi muita unção de Deus naquele lugar. É assim que eu tenho que estar no mundo, que você tem que estar no mundo. Verdadeiros salvos, convictos da sua salvação, cheios da palavra, frutíferos, prontos para abençoar. Não pode sair nenhum perdido nessa noite desse lugar.
Olha para quem está do seu lado e fala assim: se tu entrou perdido, vai sair achado. Não tem jeito não, meu irmão, de escapar daqui hoje à noite sem salvação, não tem jeito. Olha para mim, porque eu vou dar uma palavra aqui, na autoridade do nome de Jesus. Até quem não crê vai ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Sabe por quê? Meu Jesus foi atrás de Saulo. Ficou lá no caminho. O povo disse que derrubou do cavalo. Não está na Bíblia não. Isso é conversa. Sei lá se era cavalo, mula, se estava em cima ou não. Mas ele foi para o caminho de Damasco. Ficou lá. Saulo, Saulo, quem és? Sou Jesus, aquele que tu persegues. Se você entrou aqui hoje à noite, se vier voluntariamente, amém. Se não vier, Jesus vai te buscar. Jesus vai te buscar. Porque eu quero dizer uma coisa, igreja: é chegado o tempo do derramamento do Espírito sobre a igreja. Quem aqui tem um parente que ainda não confessou Jesus? Levanta a mão bem alto. Recebe essa palavra, vai confessar. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Aplaude e glorifique a Jesus essa noite. Quantos são de Jesus nesse lugar? Me deixa conhecer os salvos. Faça assim com a sua mão. Não baixa agora não, que mão de salvo é leve. Olha para o lado direito, igreja. Olha para o lado direito. Vê se tem uma mão baixa aí do seu lado. Olha para o lado direito. Olha para o lado esquerdo. Vê se tem alguém precisando da sua luz. Da luz de Jesus em você, para dizer: hoje é noite de salvação na tua vida. Quem quer receber Jesus como seu Salvador nessa noite? Continua com a mão levantada. Pastor, eu quero. Levanta bem alto, deixa eu ver sua mão levantada. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Levanta bem alto a sua mão. Levanta a sua mão bem alto. Quem quer receber Jesus como seu Salvador, levanta bem alto. Você entrou aqui hoje perdido, mas vai sair achado.